Olá e bem-vindo a mais uma aula de Química. O foco da aula de hoje é radioatividade. Pois bem, iniciando a nossa aula, existem duas formas de radiação. A radiação eletromagnética e as corpulares. No caso da eletromagnética, a energia se comporta como onda eletromagnética. Já nas corpulares, a energia se comporta como partícula subatômica. Alguns exemplos dessas partículas subatômicas são elétrons e prótons. Pois bem, como previamente já estudado, existem três radiações principais que são estudadas na química, principalmente nesse tópico, que são as partículas alfa, beta e gama, não é isso? Pois bem, partículas alfa e beta, e no caso do gama, ele se comporta como uma onda eletromagnética. Algumas características. No caso da partícula alfa, ela tem 2 prótons e 2 elétrons. Tudo bem? 2 prótons, no caso aqui esse 2 mais diz respeito aos prótons. Cada próton tem carga positiva, dando a essa partícula alfa a carga de 2 mais. E esse 4 aqui diz respeito a 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, a massa dela é 4, tá bom? Pois bem, continuando. A partícula beta ela é o mesmo que um elétron, tudo bem? Então, a partícula beta vai ter as mesmas características, uma vez que ela é o próprio elétron, tá bom? Massa desprezível e carga negativa. Já a onda gama, ela não tem nenhum próton, nenhum elétron e nenhum nêutron, fazendo algumas recordações, recapitulações a respeito de velocidade e poder de penetração. A partícula alfa ela tem uma velocidade mais baixa e o poder de penetração também baixo. Partícula B, poder de penetração intermediário e uma velocidade intermediária. Já a minha onda eletromagnética gama, ela tem um poder de penetração elevado e uma velocidade também elevada. Continuando. Desculpa. O que nós temos? A respeito das radiações, vamos estudar agora as leis de Soddy. O que fala? A primeira lei de Soddy fala o seguinte: caso alguma partícula emita, caso algum átomo, um átomo pai, emita uma partícula alfa, vai ser gerado um átomo filho ou nuclídeo filho, tá bom? Com 4 valores de massa menores do que o nuclídeo pai e 2 números de próton a menos que o nuclídeo pai. Pois bem, imagina o seguinte: você tem aqui o seu átomo pai e a partir dele vai ser formado o seu átomo filho, ou nuclídeo pai formando o nuclídeo filho. O que acontece é o seguinte: caso o nuclídeo pai emita uma partícula alfa, essa partícula alfa veio do nuclídeo pai, bem? Então ela vai ter esses valores de 4 de massa, onde desses 4 valores, 2 são prótons e 2 são nêutrons, e esse 2 mais aqui nada mais é que os 2 prótons que você tinha. Então, esses 2 prótons e 2 nêutrons, 2 prótons com 2 nêutrons, gerando valor 4 de massa. Eles vão ser reduzidos do valor original que você tinha no seu nuclídeo pai. Então, o nuclídeo pai que gerar uma partícula alfa dará origem a um nuclídeo filho com 4 valores menores em sua massa e 2 valores menores em seu número atômico. Tudo bem? Em prática, nós temos o seguinte: imagine que você tem aqui o plutônio, que tem valor de massa 239 e número atômico 94. O que acontece é o seguinte: caso ele emita uma partícula alfa, ele não mais terá 239 de massa e 94 de número atômico. Ele vai ter deste valor o 4 reduzido dele, ou seja, o nuclídeo filho originado, o urânio aqui, ele vai ter um valor de 235. Nossa, mas de onde veio esse 235? 239 era o número de massa do nuclídeo pai. Então, desses 239, perderam-se 4, que é referente à sua partícula alfa, mais 235, que é o valor da massa do seu nuclídeo filho. Essa análise é a mesma feita para se analisar o número atômico. Dos 94 que existiam do nuclídeo pai, perderam-se 2 provenientes da sua partícula alfa, restando assim 92 para o seu nuclídeo filho. 94 do nuclídeo pai, perderam-se 2 da sua partícula alfa e tem-se agora 92 do seu nuclídeo filho. Essa é a primeira lei da radioatividade, lei de Soddy. A segunda lei de Soddy, nós temos o seguinte: nós não temos a emissão de uma partícula alfa, nós temos a emissão de uma partícula beta. Só que essa partícula beta é feita da seguinte maneira: pela decomposição de um nêutron. O nêutron, lembrando,
ele tem valor de massa 1 e 0 de carga. Por isso que ele é chamado de nêutron. Ele é neutro. Tudo bem? Então ele tem valor de massa 1 e 0 de carga. A partir da decomposição do nêutron é formado um próton, um elétron e um neutrino. Luciano, o que é neutrino? Por enquanto, não esquenta a cabeça, não vai ser o foco da nossa aula essa subpartícula atômica aqui, tá bom? Lembrando que a radiação beta, a partícula beta, é o mesmo que um elétron. Então, novamente, quando você faz a decomposição de um nêutron, ele gera um próton mais um elétron. Luciano, o que isso vai mudar na minha reação química? Recordando agora algumas características. O elétron ele não tem massa, mas ele tem carga negativa. O próton ele tem massa, que vale 1, e ele também tem carga positiva, não é isso? Ou seja, quando você decompõe um nêutron para formar um próton mais um elétron, o que acontece? A carga positiva do próton ela acaba se equivalendo à carga negativa do elétron. Não vai sobrar nenhuma carga aqui. Carga positiva com carga negativa. Não tem uma carga sobrando aqui, tudo bem? E a respeito da massa? O nêutron tinha um valor de massa, não é isso? Ele vai gerar o próton, que também tem um valor de massa. Em suma, o que nós temos é o seguinte, pessoal. O nêutron, valor de massa 1 e 0 de carga. 0 de carga e também 0 de prótons. Ele vai gerar um próton mais um elétron mais um neutrino. O que nós temos é o valor de massa 1 que eu tinha aqui de nêutron, ele ainda vai continuar sendo 1 porque ele gerou um próton. A diferença é o seguinte, ó, carga positiva com carga negativa não vai gerar nada aqui no meu átomo. O que acontece é o seguinte, quando eu faço emissão de uma partícula beta, que é meu elétron, o que você tem é a permanência, ó, nuclídeo pai e nuclídeo filho. Quando você tem a emissão de uma partícula beta, o que você tem é a permanência do número de massa. O número de massa não vai alterar. Ah, mas por que, Luciano? O que você tinha de um valor de massa do seu nêutron, você ainda vai ter um valor de massa aqui representado pelo próton. O nêutron se converte em próton mais elétron. O que acontece é o seguinte, quando você converte um nêutron para o próton, concorda comigo que você vai diminuir um nêutron no seu átomo, mas vai aumentar um próton. E se recorde que o número atômico é o Rg, a identidade do átomo. O que faz com que o átomo seja ele, o hélio se diferencie do lítio, que se diferencie do hidrogênio, é o número de prótons. O que acontece é o seguinte, o número de prótons do seu elemento, o número atômico, ele vai ser acrescido de uma unidade para cada beta que for gerado. De novo, quando você tem a segunda lei de Soddy, quando você tem a emissão de uma partícula beta, você permanece ao número de massa, mas você aumenta um valor de próton. Tudo bem? O que nós temos aqui é o seguinte, o exemplo do tório, que você tem o valor de massa 234, que ele é o nuclídeo pai, e como nuclídeo filho, você ainda vai ter esse valor de 234. 234 nuclídeo pai, e 234 nuclídeo filho. Ah, Luciano, mas não teve alteração nenhuma? Sim, teve. Recordando, o que você tinha de 90 de número de prótons, aqui você tem 91. Por quê? Teve a conversão de um nêutron em um próton mais elétron. Você diminuiu um nêutron e aumentou um próton. Por isso que de 90 de número de prótons, ele se tornou 91, alterando assim o elemento químico que você tinha. Tudo bem? O que nós temos é o seguinte. Do que se trata família ou série radioativa? Nada mais é que a consecutiva eliminação ou geração de partículas alfa ou beta, e a partir disso você vai alterar o elemento químico. Por exemplo, eu tenho aqui o meu urânio, tudo bem? Com 232 de massa e 92 de prótons. Aconteceu a liberação de um alfa, fazendo recordação. Quando você tem a liberação de um alfa, o nuclídeo pai ele perde para se gerar nuclídeo filho 4 unidades de massa e 2 unidades de próton. De 238 passou-se a 234. 4 valor de massa, 238 para 234. E a respeito do número de prótons, quando você tem emissão de alfa, você tem a perda de 2 prótons. Então, por isso que é de 92 foi para 90.
Luciano, caso aconteça a liberação de uma partícula beta, vai ser essa a análise que eu vou estar fazendo? Não, você vai olhar a segunda reação de Soddy, que quando você tem a liberação de uma partícula beta, o número de massa permanece constante. Ó, 234, 234, não alterou. Ah, Luciano, mas eu mudei o meu elemento químico. Sim, o que caracteriza o elemento químico não é a massa, e sim o número de prótons. Quando você tem a liberação de uma partícula beta, você tem a conversão de um nêutron em um próton. Se recorda disso? Você tem uma conversão de um nêutron, você diminui um nêutron e aumenta um próton. Assim sendo, você tem o quê? A adição do seu nuclídeo pai, que existia um nuclídeo pai, para o nuclídeo filho, você vai ter a adição de um valor no seu número de prótons. O que anteriormente você tinha 90, aqui ele se torna 91 e assim sucessivamente. Tudo bem? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Abraço!